A nossa lição de segunda-feira é pesadíssima, mas extremamente importante. Continua a história do povo ainda em Israel, mas agora fala principalmente sobre a liderança. Moisés era o grande líder do povo, alguém que tinha sido preparado por Deus. Lembrem-se que antes de Moisés liderar o povo de Israel, Moisés foi para o deserto, ele ficou 40 anos entre, ele sair do Egito e voltar agora como representante de Deus para libertar o seu povo dos egípcios. Ele foi trabalhado, o caráter dele foi trabalhado, a confiança em Deus foi trabalhada, e Moisés era um homem que fazia a vontade de Deus. Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, também faziam parte dessa liderança. Eles eram pessoas extremamente importantes, em todo o acampamento do povo de Israel. Só que eles começaram a ficar incomodados. A princípio, a lição traz que eles reclamavam da tal da mulher cuxita, de Zípora, que era a esposa de Moisés. Mas o problema não era com ela. O foco deles, ou melhor, as forças deles estavam investidas contra Zípora, mas o problema não era ela. O problema era a liderança de Moisés. Eles estavam incomodados da atenção que Moisés estava dando à sua esposa e principalmente do destaque muito maior que Moisés tinha em relação a eles. No capítulo anterior, no capítulo 11, foi quando Deus falou para Moisés que estava na hora de descentralizar um pouco, na hora de dividir um pouco as responsabilidades. Foi quando Deus falou, olha, escolha 70 homens de bom caráter entre todo o acampamento e tudo mais, tal. Arão e Miriam estavam entre 70 homens, mas eles também faziam parte da liderança. Mas eles se sentiram muito incomodados com essa perda de poder. Em vez deles pararem, pensarem, conversarem com Moisés ou com Deus, eles resolveram minar. Eles resolveram atacar por baixo, falar por trás. Sabem essas coisas que acontecem no dia a dia de um monte de gente, não na nossa, de outras pessoas? Então, isso também aconteceu no acampamento do povo de Israel no deserto. Então, Arão e Miriam, e a lição, a Bíblia dá a entender que quem tramou tudo isso foi Miriam, porque ela recebeu um castigo muito maior de Deus. Eles começaram a questionar a autoridade de Moisés. E mais uma vez, não era a autoridade de Moisés que estava em xeque, era a autoridade do próprio Deus, quando eles começaram a falar, mas será que Deus fala somente através de Moisés? Será que Deus não fala através de nós? Esse questionamento foi tão pesado que o próprio Deus chamou os três para conversar. E deixou muito claro que Moisés tinha sido preparado para isso. Que com Moisés, Deus falava pessoalmente. Deus conversava com Moisés. Para outros, Deus dava sonhos, Deus mandava mensagens. Mas com Moisés, Deus conversava pessoalmente. E foi ali, por causa dessa trama que eles tentaram armar contra a autoridade de Moisés, que na verdade era contra a autoridade de Deus, que Deus colocou lepra em Miriam. Arão tentou interceder e Moisés, de uma forma muito humilde, intercedeu pela irmã. Essa lepra temporária fez com que eles se unissem, que eles pedissem perdão a Deus e que eles reconhecessem de uma forma muito clara que a autoridade ali não era Moisés, que a autoridade ali era Deus, e era Deus que estava no controle de todas as coisas. Ele ouviu o pedido de perdão e Miriam foi restaurada depois. O que eu acho muito interessante nesse dia e que a lição traz, e que essa autora traz, mais uma vez, uma forma muito objetiva da gente olhar para a nossa vida, é que nem sempre a gente concorda com todas as lideranças. Nem sempre a gente vai concordar com uma liderança dentro de casa, nem sempre a gente concorda com uma liderança na igreja, nem sempre a gente concorda com a liderança no emprego, mas nós precisamos ser submissos à liderança de Deus, primeiramente.
e depois aos líderes que foram investidos. E falando de uma forma muito específica para nós que somos cristãos, que frequentamos uma igreja, que participamos, né, de uma congregação, é muito importante que, caso você tenha alguma divergência com seu líder, em vez de você tentar fazer aquilo que Miriam e Arão fizeram, por que não orar por esse líder? Na verdade, quando a gente ora pedindo para que Deus resolva o problema de alguém, a gente está pedindo para que Deus resolva o nosso problema, para que Ele mude a nossa forma de enxergar determinadas situações, para que Deus nos mostre que as coisas não giram em torno de nós, mas que Deus tem o controle de todas as coisas. E, de acordo com a vontade de Deus, as coisas podem ou não acontecer conforme a gente imagina. Reconhecer a autoridade de Deus, a direção de Deus em todas as situações, faz toda a diferença. Fez diferença para o povo do Egito, e a gente vai ver para o povo de Israel lá no Egito, e a gente vai ver que isso vai continuar fazendo a diferença na vida deles, tudo dependendo deles reconhecerem ou não a autoridade de Deus. Amanhã a gente vai ter um outro assunto muito importante, eu espero vocês.